Olá, todo mundo quer uma suculenta linda e o segredo é, primeiro, sol. Ela precisa no mínimo de 6 horas de sol direto por dia. Tem algumas suculentas que toleram luz indireta, mas a maioria precisa de sol. Quanto mais sol, mais saudável e mais coloridas. Veja as minhas suculentas como estão lindas. Segundo ponto, depois da luz, é o substrato, que eu vou ensinar para você hoje a fazer um substrato caseiro, com as coisas que você tem na sua casa. E terceiro, a rega. Você só rega a suculenta quando o substrato estiver completamente seco. Se você quiser começar a desidratar a suculenta, eu vou mostrar foto de suculenta desidratada. Pode, não precisa chegar a esse ponto de desidratação, mas começar a desidratar, principalmente na época de inverno, não tem problema. Pra vocês terem uma ideia, aqui em casa eu rego as minhas suculentas no verão uma vez por semana e no inverno uma vez a cada 15 dias. Esse substrato serve para suculentas, cactos, para rosa do deserto, flor de maio, essas plantas que são suculentas que precisam de um substrato pobre em matéria orgânica, rico em drenagem, para que a água entre e saia rapidamente. Para você, se você quiser ainda aumentar mais a velocidade da água sair do vaso, você pode plantar em vaso de barro, que ele puxa, né? Tem gente que gosta de regar muito, então ele puxa mesmo. A água não fica acumulada nas raízes da suculenta, que apodrece. E também você pode pôr um tripé. Eu tenho aqui minha rosa do deserto, olha para vocês verem, e tem um tripé. Então, pela gravidade, a água ainda sai mais rápido. Pode muito acontecer do furo embaixo ficar em contato com o chão, a água não sai, fica ali, apodrece, você nem sabe de que a planta morreu. Essas plantas, cactos, suculentas, rosa do deserto, flor de maio, 11 horas, não toleram água em excesso ali no substrato, tá? Então, sempre deixa mais para seco do que para úmido. Então, vamos lá. O que eu vou colocar no substrato caseiro que eu vou fazer? Para mim é o melhor substrato que eu vou fazer. O que eu vou colocar aqui? Uma parte de substrato, vocês compram um substrato para mudas ou um substrato plantio e coloca uma parte. Uma parte de esterco de gado curtido ou humus de minhoca. Vocês estão vendo que tudo eu tô dando opções para vocês? Porque se vocês não têm uma coisa, vocês têm outras. E se vocês não têm uma coisa, vocês têm outra. E uma coisa, gente, a gente tem plantas por hobby, não precisa ser tudo a ferro e fogo. Se você não tem todos os ingredientes que eu coloquei aqui, faça com 3, 4 ingredientes que você tenha, sabe? Lembrando que substrato é algo que você coloca para a planta para melhorar, né, o crescimento, desenvolvimento dela, e quanto mais ingredientes, melhor. Então, se eu planto, por exemplo, só numa terra pura, a planta quase não se desenvolve. Sem contar que você vai regando, aquilo vira um tijolo. É pobre em nutriente. Então, substrato, você coloca o mais ingredientes possíveis que aquela planta precisa. Ayana, como que você sabe o que a suculenta precisa? O que a samambaia precisa, a orquídea? A gente olha o local dela de origem. Suculenta não vem lá de um clima árido, de um clima seco, de uma região, né, do universo dessa maneira. Então a gente retrata isso. O que mais que a gente vai colocar? Nós vamos colocar uma parte de areia grossa de construção ou perlita. Aqui nós vamos colocar uma parte de casca de arroz carbonizada ou pedrisco de brita, brita zero, aquela bem miudinha. E nós vamos colocar um pouco, uma colher de sopa de carvão triturado, uma colher de sopa mais ou menos de calcário, super importante, por causa do cálcio, dos nutrientes, para evitar de dar aquele trevinho nos vasos, e uma parte de adubo, aqui eu usei o Osmocote. Sempre o substrato é muito bem misturado, para que tudo se misture ali. Eu vou fazer agora com vocês um replante na prática, para vocês verem como que eu faço aqui em casa. Gente, olha mais das minhas suculentas, como elas estão bonitas. Mas o que eu faço?
eu olho o seguinte, no mínimo 6 horas de sol, um bom substrato. Quanto que eu vou replantar? Eu só replanto as minhas suculentas quando eu vejo que realmente elas não estão com aquele colorido, aquele azul de tão verde, sabe? As coloridas estão coloridas, estão saudáveis. Quando eu vejo que não está legal, aí eu replanto. E, olha para vocês verem, vocês vão tirar o torrão inteiro. Em se tratando de suculentas, você não deixa torrão, tá? Vocês não deixam torrão, vocês tiram todo o torrão. Porque o substrato já tá velho, então eu aproveito para colocar outro. E é uma planta que ela não vai sentir eu fazendo isso aqui. Qualquer época do ano você pode fazer. Lembrando que no inverno a brotação é muito mais lenta do que no verão, tá? Se for replantar no inverno vai ser muito mais lenta. Então a gente falou que, o que eu falei que eu importo aqui em casa? Com a luz, com o substrato e com a rega. Pouca água, tá? Aqui tá muita suculenta para esse vaso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas mudas, vou plantar em outro lugar. Se eu não quiser, eu vou doar e vou deixar uma só. Porque vai enchendo muito, ela vai estiolando a procura de luz, não fica legal. Então eu posso plantar ou a grande ou uma dessa pequena. Eu vou plantar a grande porque eu tenho olho grande. O certo aqui é eu fazer o quê? Eu lavar em água corrente. Como aqui eu não tenho, vou lavar nessa aqui, ó. E já coloco o substrato novo. Para suculentas, não tem necessidade de colocar em pouca luz. Já pode colocar no sol direto, não tem problema nenhum. Esses batidinhos é o segredo da compactação certa, tá? Ó, a suculenta, ó, fica na compactação certa, eu dando esses batidinhos, ó. Tá? Não precisa apertar muito, só um pouquinho e pronto. Sempre gosto de deixar aqui, ó, um espaço para que a rega seja mais facilitada. Agora é regar bastante. Já tem aqui o adubo, já tá tudo certo, ó. E pronto, ó. Agora, para você ver o desenvolvimento dessa suculenta e também para ver tudo que eu ensino todos os dias nos meus stories, me siga lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz de te encontrar lá. Quero saber se você ficou com alguma dúvida, quero saber qual substrato você usa para os cactos, para suculentas. Escreva aqui para mim e não deixe de compartilhar o vídeo. Eu coloco vídeo aqui no YouTube toda semana. Então se inscreva, ative o sininho, assim que eu colocar você vai ser avisado. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.